Olá! Hoje nós vamos começar uma live, a Línia e doutora Jaqueline Cheruli, juntas para a gente falar um pouquinho sobre vários assuntos sistêmicos, enneagrama. Olá, deixa eu dar um oizinho. E tô aguardando a Jaqueline entrar. Deixa eu aceitar aqui para ela. Só um minutinho. Convidá-la. Esse inicinho é sempre assim, mas a gente vai... Deixa eu chamar ela aqui. Jaqueline. Acho que você tem que pedir para entrar, Jaque. Que aí eu te puxo. Então, mas tem que solicitar aqui naquele... Entrou. Eu não tô conseguindo. Só um minutinho, gente. Não tá puxando. Ai, Jaqueline. Aqui. Aí a gente tá aguardando. Só ajustes. Tá aguardando aqui, acho que a conexão entre nós duas. Oi, Fran, Rose. Olha que legal, pessoas de São Paulo. Que delícia! Sempre vou falar que essas tecnologias têm suas vantagens, né? Da gente ter bons conteúdos, dividir esses saberes. Tá aguardando aqui de novo. Será que eu cancelo de novo? Vamos tentar de novo aqui com a Jaqueline. Só um minutinho, gente. Transmitir ao vivo com adicionar novamente. Tá Não conectando cancela, já. não. Ai, cancelou. Entramos. Que coisa boa. Deixa eu... Tudo Olá, bem? tudo É bom que daí bom? dá tempo das pessoas irem entrando. Falei que a gente está interestadual e temos gente até de fora, É? Canadá também junto com a gente. Aham. Uau, que bom! Minas está dando oizinho, eu fico muito feliz. Eu falo que são as coisas boas dessa tecnologia, né? Que se a gente souber usá-la com discernimento, só tem a agregar, né? Pois é, fantástico. Que bom. Eu gostaria, para mim, assim, iniciar essa nossa live, que a gente tem uma horinha, senão tira a gente, né? Baixa a nossa live. E eu acredito que a gente tem vários assuntos, né? Aqui hoje conosco, para as pessoas da linha, tem muitas pessoas também aqui que vêm da doutora Jaqueline. Nós estamos aqui, eu gostaria que ela se apresentasse, com muita honra te receber aqui, muita gratidão, né, da gente estar juntas, batendo esse papo. Muitos saberes, eu acho que nós vamos compartilhar desses saberes, que eu falo que somos duas mulheres, aonde fomos apresentadas a esses conhecimentos e a gente teve um altruísmo de dividir, né? Já que eu ao menos acredito que tudo aquilo que a gente divide, ele se multiplica, então a gente não está perdendo.
E aí nós juntas vamos falar um pouquinho aqui de tudo. Gostaria que se apresentasse. Bem, em primeiro lugar, gratidão, né, por lembrar de mim, do meu nome. Nossa, E a gente, não tem e a como gente, falar, né, dessa parte sistêmica sem você estar incluída. Eu vou tirar aqui o senhora, todos os protocolos, tá? Para a gente claro, ficar claro, aqui numa live claro, gostosa. fica à vontade, exatamente, para todo mundo ficar à vontade. Então, é uma honra, né, estar aqui. Peço desculpas pelo amadorismo, né, porque meu trabalho online ele é diferente. Nunca trabalhei no Instagram, então a gente está aprendendo. Mas eu sou juíza, né? Sou juíza em Mato Grosso. Eu sou paulista, me mudei para cá tem 30 anos e eu trabalhei como advogada aqui, trabalhei como funcionária pública do Tribunal de Justiça e há 22 anos eu ingressei na magistratura. Eu sou formada há 32 anos, sou casada há 32 também e tenho 2 filhos. Bem, eu jurisdiciono vara de família há 18 anos, retornei para Cuiabá, acho que entre 7 e 8 anos, porque fiquei esse período todo no interior. E devido ao meu trabalho, né, a gente fica buscando uma forma de obter solução, pacificação, porque as partes, elas, quando elas buscam o judiciário, é porque elas não conseguem, né, solucionar por si. Mas a minha visão, ela sempre foi da interferência mínima do judiciário, ainda mais na área que eu atuo. A área que eu atuo é uma área que eu entendo assim, que eu sou uma espectadora da vida das partes e dos jurisdicionados, onde então eu olho para a dinâmica familiar de cada um, né, das partes, de cada processo, e procuro, então, com a mínima interferência, entregar o pedido deles, o que eles vieram, né, me pedir. E nessa tentativa de interferência mínima e nessa tentativa de pacificação, de composição, foi que, na verdade, hoje eu olhando, sabe, Isabela, eu fui apanhada pelas constelações, na verdade. Porque eu nem sabia do que se tratava no meu primeiro contato, né? Cheguei lá num local onde havia um workshop a respeito e eu fui pela denominação, né? Constelação familiar. Eu falei, gente, esse convite veio para mim porque eu sou juíza de família, né? E realmente foi por isso. Hoje eu posso afirmar que realmente chegou até as minhas mãos por isso. E é um tema. Júlia, minha aluna, acabou de entrar, foi minha aluna no parquinho, Júlia, lá em São José do Rio Preto, na Escola Pequeno Príncipe. Te entreguei aqui. Sou professora. Olha que legal. Eu dei aula nessa escola, lá em Rio Preto, e a Júlia, minha aluna. Que delícia. Então, é maravilhoso. Bem, e fui pega, né, por esse, graças a Deus, por essa metodologia, por esse método, por essa ciência das relações, das interrelações, e isso mudou. Na verdade, a visão sistêmica, né, para quem não está mais ligada ao seu trabalho, né, com o Enneagrama e não ao meu, a visão sistêmica é o que nos leva à postura do constelador. Né? O constelador, eu sou consteladora, eu sou formada, eu me formei na constelação familiar, no direito sistêmico, e também eu tenho formação na estrutural e na organizacional. Você faz um Então, trabalho lindo aqui, né? E acredito que várias pessoas se beneficiam. Eu tive a sorte do judiciário aceitar uma proposta, de ser um trabalho que hoje
ele é levado para o estado todo, que são as oficinas de direito sistêmico. E nessa visão, porque o que acontece com esse trabalho, né, das constelações? É um trabalho a serviço da vida. Né? E eu tenho profissão, eu sou professora, eu sou juíza, então eu tomei a constelação de uma forma que eu posso levar para as pessoas, né, nos workshops, a uma taxa muito acessível, né, ela não chega a ser, eu não consigo fazer gratuita 100%, porque há custos, né, para se fazer um workshop. Então, pelo que a gente leva até as pessoas, é que tem essa taxa, esse é o custo embutido. E eu faço esse encontro uma vez por mês, pelo menos, né? Agora, nessa época, evidentemente, não. Estamos sem nossos encontros. E é uma forma, então, de levar mais vida, né? Das pessoas que não têm acesso ou que não teriam acesso de uma forma, chegarem até as constelações. Por que eu faço essa observação? Porque são formações muito caras, e isso se justifica pelo trabalho, pelos estudos, enfim. É uma formação que a gente passa a vida, na verdade, estudando e se formando, né? A gente nunca está pronto. Nunca, nós nunca estamos prontos. Nós nunca Essa olhamos. consciência é muito que a linda. Enneagrama seja assim também, né? Imagino que a Enneagrama seja assim, né? Porque eu fui, então, esses dias estava olhando os tipos, né? Aí, como a gente já tem uma noção, assim, fiz um curso básico, né? Aí eu Nos falei, próprios comentários aqui a gente já consegue perceber, tipo, quem é mais do oba-oba, que, né, tem um tipinho, e aí a gente já consegue identificar isso. Mas aí tem a questão da gente ir trabalhando, tipo, né? Eu acho que eu sou um trabalhado. Sou isso? Sou um trabalhado ou um bruto ainda? Jaque, o que a gente fala do Enneagrama? Porque senão seria muito injusto a gente ter esse olhar julgador, né? De olhar para a pessoa e já apontar o dedo, falando você é tal tipo, você é tal tipo, você é tal tipo. E o Enneagrama, o processo dele é a pessoa se identificar. Aquilo tem que incomodar de alguma forma e você sentir a necessidade de dar o passo. A gente fala que esse conhecimento, ele é um mapa que a gente entrega, né? No meu papel, eu estou dando a mão para a pessoa, mas o caminho é individual. E o caminho passa pela necessidade individual de cada um de querer fazer esse percurso, que não é rápido, que não é no estalar de dedos de um final de semana, e a gente fala que dura a vida toda. Isso. É bem a nossa dinâmica mesmo. Bom, então é uma forma das pessoas terem acesso e da gente levar, enfim, mais vida. A proposta da constelação é essa, levar mais vida, né? E tanto que na organizacional, né, que é aquela voltada para as profissões, a primeira pergunta é essa, né? O teu projeto, ele olha para quê? Para que olha esse teu projeto? Né? Você tem essa meta para quê? Né? E aí começa a acontecer os movimentos. Se a empresa já está lá, a gente também faz um trabalho. Na visão sistêmica, né, no nosso tema de hoje, você foi ousada, né, Isabela? Caramba, nós somos ousadas, né, Jaque? Eu sou convidada aqui, né? Sou convidada. Então, ela me passou... A hora que ela me passou o tema, eu falei, uau! Mas eu acho que... Deixa eu só fazer um parênteses, que eu não poderia começar nossa live, já que somos ousadas, né? Nós duas mulheres, né, que eu acho que somos resilientes e sempre predispostas a enfrentar aquilo que vem. Então, essa semana, eu acho que a gente ganhou um presente
E eu queria que a gente iniciasse com a reflexão dessa frase. Padre Fábio de Mello, no seu Instagram, colocou: a reclusão coloca uma lente de aumento em tudo, no que é bom e no que é ruim. Muitos relacionamentos terminarão, mas muitos serão revigorados. Tudo depende da verdade que a lente está ampliando. Acredito que nesse período que nós estamos aqui vivendo, nessa quarentena, a gente consegue pegar isso daqui e levar para o todo, né, Jaque? Acho que no seu trabalho, na verdade que a Jaqueline se põe perante a vida, na Isabela, nos relacionamentos. Acho que é um período realmente de reclusão para um olhar interno e para mudanças que virão, né? Como que você vê isso? Já chegaram, né? Total. Vejo total mudança, uma interiorização profunda, né? Eu estou muito reflexiva, e isso tem surgido, assim, muitas outras visões ampliadas, né? De circunstâncias, de postura mesmo, né? Porque esse trabalho nosso, ele é postural e de percepção. Então, o nosso corpo é um laboratório. Nosso corpo é um laboratório. Então, as manifestações, as meditações, os movimentos que nós realizamos dentro de um campo quântico, um campo morfogenético, a gente sente todo no corpo, todo ele no nosso corpo. Então, eu tenho, sim, vivido isso intensamente, tenho passado por circunstâncias muito peculiares. Hoje eu tenho um tio a menos, né, desde essa madrugada. Era o último irmão do meu pai. Ficaram agora 4 irmãs, eles eram 8. E, assim, de uma morte que não pode ser velada, como se velava antes, né? Irmãs que não puderam ir, e nós temos que olhar isso pela idade, as mais idosas não foram, as limitações de entrada, né? Então, nós temos que olhar isso ampliado. Tem que ser uma visão sistêmica, que eu acredito que a figura, a imagem que o padre usou foi essa, né, da lente ampliada, porque a visão sistêmica é exatamente isso, né? Não é essa visão assim, é aquela visão aberta, onde não há julgamento. Eu só tenho visão sistêmica se eu não julgo. Exato. Onde há julgamento, não existe visão sistêmica. Existe uma visão focada. Quando é e focada... Isso já é... Sim. E isso já é, tipo assim, um aprendizado que a gente deveria ter para a vida, porque somos muito julgadores, né? É muito fácil a gente apontar o dedo, é muito fácil a gente olhar para o outro nessa posição julgadora. E o processo desse autodomínio e dessa visão ampla, dessa visão sistêmica, igual você está falando, ela é de um ganho pessoal e sistêmico que a gente, né, que a gente entende disso, absurdo, né? Então, mas olha só que interessante. A nossa boa consciência, né, analisando sistemicamente, a nossa boa consciência não faz julgadores. Por quê? Porque enquanto nós atuamos na boa consciência, e essa linguagem você também a tem no trabalho que você realiza, sim. Então eu olho como a minha mãe é a melhor, a minha mãe é que sabe cuidar da casa, o macarrão da minha mãe é o melhor, o meu pai é que é o homem maravilhoso, cheiroso, gostoso, né? Então, mais ou menos por aí. Eu estou infantilizando bem, né? Para poder. Então a nossa boa consciência nos torna julgadores.
E ela é causa de taxas expressivas de divórcio, de separação, inclusive agora, desculpa, inclusive, começou, inclusive agora, né? E a gente combinou que isso não ia acontecer, né, Isabela? Tudo certo. Mas a italiana fala, né? A mão não aguenta. Então, o que acontece? Essa taxa, né, de divórcio, de separação tão alardeada, ela tem um fundo na boa consciência. Explica um pouquinho a boa consciência novamente para as pessoas. A boa consciência é aquela que me faz pertencer ao meu sistema. Então, eu tenho um sistema. O que é um sistema? Um sistema sou eu, com os meus pais, meus avós, meus bisavós e todos que vieram antes de mim. Isso forma o meu sistema familiar. Nós temos vários sistemas que nós temos, mas vamos falar do familiar. O meu sistema familiar tem características e tem dinâmicas próprias. Então, o que isso significa? Que eu repito o padrão de comportamento. Porque assim eu continuo pertencendo ao meu sistema e eu sou aceita. Sim. Né? Então, se eu me comportar dessa forma, meu clã, meu sistema vai continuar me dando apoio. Só que o sistema ele se autorregula. E somente acontece, ele se autorregula pelas leis fenomenológicas, pertencimento, hierarquia e equilíbrio entre o dar e o receber. Então, eu querendo ou não, ele vai se autorregular. Por isso que as pessoas adoecem e morrem. Por isso que bebês partem tão cedo. Porque o sistema se autorregula. Estão todos a serviço e todos estão num campo de amor. Pode ser o amor cego. Boa consciência, ela nos leva a amar na forma do amor cego. Então, para que eu seja aprovada dentro do meu sistema, eu estarei na boa consciência. Fazendo tudo que eles têm expectativa a meu respeito. Sim. Então, nós temos família que todos são médicos ou que todos são relacionado à nutrição. Peraí, caiu um pouquinho. Tá conectando, né? Para mim tá normal. Tá normal? Para mim tá caindo um pouquinho, aí aparece reconectando. Então, ontem eu fiz um post também falando sobre isso, que eu estava lendo um livro na parte da nutrição, que fala que até o ganho de peso, muitas vezes, a pessoa não consegue fazer aquele movimento para perca de peso, justamente porque ela pertence a uma família onde várias pessoas estão acima do peso e para ela se sentir pertencente. E por que estão acima do peso? É uma possibilidade. É uma busca de algo que falta. Olha que legal. E o algo que falta, quando ele não é identificado, eu posso ter compulsão alimentar, eu posso ir para o vício. É algo que está faltando. Então, realmente, existe essa lealdade. Sim, e esse olhar, né? A partir do momento que você toma consciência, compreende ele todo, ele liberta, né? Já que eu falo que a primeira vez que eu tive contato com a constelação e que eu participei, parecia que tinha tirado um peso dos meus ombros, sabe? Assim, parecia que eu conseguia respirar de novo. É bem isso mesmo. É bem isso. A gente sente, o que eu falei, né? O nosso corpo é o nosso... E mesmo quem está ali, o cliente, né, o participante, ele sente a leveza. E esse feedback é importantíssimo. Nós perguntamos ali no campo,
Você se sente mais leve? Você sentiu que ficou mais leve? É um feedback importantíssimo ali, no momento. Porque, às vezes, as pessoas têm uma imagem na imaginação de que aquilo é mágico, ou de que eu tenho algum poder, que eu desenvolvi algum poder, e que eu farei alguma coisa pela pessoa. E não é assim, né? E Eu não não é. tenho poder nenhum. Não é assim. E Ali eu quando a sou a pessoa... menor. Sim, e Eu sou quando a a menor pessoa ali. ela entra em contato, né, Jaque? É aquilo que você fala do primeiro do julgamento. Por exemplo, o meu marido ele é muito cético, sabe? Muito racional. E quando ele foi fazer a constelação, a princípio, no primeiro momento, ele, sabe, não entendeu aquilo, falou, será que é desse jeito? Quando ele entrou no campo e ele participou, ele falou que foi uma das coisas mais incríveis, né, que ele fez, e aquilo ali começa a ter outro sentido, e tudo faz sentido, você coloca aquilo em prática e realmente move, né? Acontece movimentos, né? Exatamente. A partir dali. É a expectativa, né? Quando a pessoa ela se entrega, porque não é mental, não é nada intelectual, você entra sem expectativa, na verdade, é a melhor forma de se entrar, né, para uma relação. E a partir daí, eu também, sem expectativa nenhuma, facilitador ou constelador sem nenhuma expectativa, sendo o menor de todos dentro daquilo que eu coloquei, né, quando eu expliquei o que era o sistema, então eu sou a menor e eu não tenho intenção nenhuma ali. Eu não quero nada, eu não desejo nada. Eu não tenho intenção nenhuma. E o meu olhar, na verdade, na hora, é o que o campo mostra, não é meu, Sim. Jaqueline, né? Sim. E você que está ali no campo tem o seu. Tem o seu olhar. E como que até as pessoas que assistem, aquilo tem um significado diferente, faz sentido, né? Você tá ali... Quem está participando, na verdade, constela junto. O tempo todo, Porque ali, na verdade, a gente nem... Olha, eu ia começar do comecinho, né, falando do olhar epistêmico, a gente já foi direto para a constelação quase, mas enfim, vamos deixar a energia do jeito que veio, né? O que acontece é que a constelação é uma ciência, não há nada de religioso nisso, nem de místico, e ali atuam leis quânticas, da física quântica aplicada. Então, quando a gente fala assim, que quem está ali também está levados por aquela atuação. Deu. Tá voltando. Todos são levados, então, ali... Ele voltou. É que tinha dado uma cortadinha. Para mim, fica normal. Eu te ouço, enquanto fica a rede que tá reconectando. Eu falo assim, que ainda bem que você é essa pessoa chiquérrima que a gente adora ficar olhando, né? Que isso. Eu falei, eu acho o máximo. Eu sou suspeita. Mas vamos lá, voltou. Voltou. Então, essa visão sistêmica, ela só é possível se eu não tenho julgamento. Né? E como que eu, então, saio da boa consciência, se eu desejar, obviamente, e vou para a má consciência? E por que alguém pode desejar ir para a má consciência? Bem, a má consciência é aquela pessoa que chega no sistema para mudar padrão. Se algum padrão no nosso sistema, na nossa família, é quebrado, é porque alguém agiu
na má consciência. Então, não tem nada a ver com o conceito que a gente tem na moral de boa consciência, de má consciência. Não é esse o conceito. O conceito é outro aqui, né? Então, aquela pessoa... Até esses dias eu fiz uma postagem, quando o príncipe se ata da realeza, né, junto com a mulher, e vai viver outra vida. Então, eu abordei ali a ovelha negra, né? A ovelha negra, sem nenhum sentido pejorativo, é o integrante do sistema que age na má consciência. Ele olha aquilo e diz: isso tudo é muito importante para mim. Tudo que vocês viveram, tudo que vocês trazem, todos os ensinamentos, eu aprendi muito aqui. E não descartando nada do que vocês me trouxeram até hoje, absolutamente nada, eu agora, honrando vocês, eu vou fazer algumas coisas diferentes. Então, abro mão da realeza, dos títulos, e vou viver de outra forma. Mas o importante é honrar o que aconteceu e não excluir nada, nenhum ensinamento e nem ninguém. Ali, ninguém está errado. Os que se submetem a tudo isso não estão errados. Aliás, pelo contrário, eles estão leais ao sistema deles. Espera que está conectando. Aí. Sim. E essa ordem, né, que fala da gente... Isso. E essa ordem que a gente fala da gente olhar para os nossos, né, nessa ordem, olhar para os nossos pais, para os nossos antepassados, sem esse julgamento, né, olhar como eles são maiores para eu conseguir fazer o movimento e continuar de forma mais leve e que o movimento seja contínuo, não é isso? Sim. Você seguir o padrão, você está no movimento também. Né? Não dá para dizer o contrário, que não está. Né? Está também. Mas, para fazer diferente, você tem que ir para a má consciência. Né? Para a má consciência. É aquela história, eu conto sempre a história da frigideira e do peixe. Né? Que a recém-casada fazia o peixe igualzinho a mãe dela. Ia, cortava de uma certa forma, né? Que repetiu o que a mãe fazia. Um dia o marido olha e falou assim: interessante que você faz o peixe igualzinho sua mãe, né? Ela foi assim que eu aprendi. Ele falou: mas por que você faz o peixe de forma tão idêntica, né? Tão padronizada assim? Ela falou: nem sei. Vou perguntar para minha mãe, então, por que ela corta o peixe assim? Por que ela faz o peixe assim? Né? E pergunta para a mãe: mãe. Porque é aquele padrão, né? Repetido. Por que você corta assim? Por que você coloca assim? Ela falou: filha, quando eu casei, não tinha essas frigideiras modernas de hoje, né? Então, eu tinha que cortar o peixe daquele jeito para ele caber na frigideira. Hoje, não. Hoje, você pode fazer ele inteiro, que ele vai ficar do mesmo jeito. Ou seja, a gente se prende por lealdade, por amor infantil, aquele amor inocente, sem nem se perguntar por quê, né? Por que eu estou repetindo isso? Ou melhor, para que eu estou fazendo? É um padrão, né? É um padrão. Então, a visão sistêmica, ela nos leva a isso, a essas percepções. Quando eu tenho noção do que é um sistema e como olhar sistemicamente para o meu próprio, eu vou ter o quê? Uma ampliação de consciência. A ampliação de consciência me leva a mudanças, né? Que a gente fala, inclusive, em salto quântico, quando tem essa... Porque o que é o salto quântico, na verdade? Na física quântica, o salto quântico ele acontece quando aquela partícula ela aumenta tanto a energia dela naquela... Sabe o átomo, aquele negocinho em volta, assim? Né? Então, aquilo aumenta tanto que ele pula de um para o...
Quando ele pula para o outro, porque aumentou muito a energia, ou seja, ele vibra em outro patamar, ele tem que mudar, não suporta mais ele ficar naquele lugar que antes ele ficava ali girando. Ele tem que ir para outro. E isso é um salto quântico. E na nossa vida, isso acontece. E nós temos insights, então. Né? Vem aquele insight e eu falo, acorda, né? Claro que é isso. Por que eu não pensei nisso antes, né? Por que que eu não tive esse pensamento? Mas por quê? Porque quando a gente tem visão sistêmica, e isso é maravilhoso, eu entendo que há um problema ou uma questão e que se há uma questão, um desafio, um problema que me envolve, a solução também está em mim. E olha como isso é sensacional. Sensacional. Mas quem está na infantilidade faz o quê? Quer que alguém tenha culpa e que alguém resolva, né? É assim? E a gente olhar, aí eu falo nisso, isso lá no Enneagrama, a gente tem que ter muita coragem para encarar as nossas misérias, né? Encarar as nossas misérias e fazer esse movimento. Requer essa instabilidade. Eu tô mais boazinha, assim, não tem miséria, né? Tem vida, não tem miséria. Caminho. Não. Não tem miséria. Tem padrão. Eu estou mais complacente aqui comigo, assim, é um caminhar, é um aprendizado, né? Nós somos uma riqueza abundante de vida. E a gente aprende o tempo todo, né? Não há miséria na vida, a vida é abundância, né? E às vezes a gente pega assim uma curvinha ali, um ganchinho aqui, mas se a gente estiver sempre aberto, as soluções chegam até nós, né? E aí, você falando dessa forma, acalenta o coração, né? E nos faz permanentes no caminho e na busca desse movimento. E aí agora eu pego lá na fé e digo que ela só aumenta, né? Se eu olhar assim. Ela não me escraviza, né? Sim. Não é uma fé religiosa naquele ponto de cultivar crenças limitantes, mas uma fé que me leva para a vida, me leva para o mais. Então, para mim, essa abordagem de visão sistêmica e fé, ela é um casamento perfeito, na verdade. Sim. Mas lá, quando a gente fala, só complementando o que você está falando, só estou olhando aqui nossa hora para a gente entender. Isso. Como que a gente tem... Como que é o horário? O horário é até 8h30, até 9h30. Até 9h30. Tá. Até 9h30, são 9h08. O que a gente fala é o seguinte: dentro do símbolo do Enneagrama, eles são 3 símbolos. A gente tem o círculo, que é a unidade, que é o todo, que a gente entende que esse todo é o transcendente, aquele que a gente acredita, o criador de tudo, de onde vimos e para onde voltamos. E que a gente está aqui fazendo este movimento para melhorar e contribuir com o todo. Depois tem a lei do 3, que é o triângulo, que a gente fala que tudo que é 1 é 3. Né? No átomo, prótons, elétrons, nêutrons, Pai, Filho, Espírito Santo. E hoje, se a gente for olhar no microscópio mais avançado, a gente vai perceber que tudo, né? Eu vejo Deus na Jaqueline, eu vejo a planta, eu vejo todo esse universo. Tudo que é 1 vira 3. E aí tem a Exade, que é a lei do 7. Que aí vem as 7 notas musicais, os 7 dias da semana, o ciclo de cura de um antibiótico dos 7 dias. E essa Exade, ela nos mostra que muitas vezes quando a gente está no fundo, né? Ali a gente veio numa espiral descendente, ali a gente está no fundo do poço, a gente encontra vida de novo e volta.
se fizer uma associação às notas musicais, a oitava ela tá num tom, ela volta num dó diferente. E é assim a Salto gente quântico, salto quântico. salto quântico. E aí tá Legal. tudo ligado, isso é lindo. Eu falo que essa consciência, ela é linda. É onde a gente se sente incomodado para movimentar e melhorar sempre. Aí, isso daí eu falo que é formidável, É, e é né? mesmo. E é tão, eu falo que o meu olhar, quando eu tive, né, eu conheci Enneagrama em 2012 e depois que eu fui conhecer a constelação através até do Dr. Vinícius, que está aqui junto com a gente também, É, acompanhando o nosso bate-papo, né? Ele que me apresentou esse universo. E eu falo que todos os dois é tão simples e tá tão fácil pra gente e a gente complica tanto na vida, né? é simples. Eu não sei se é fácil. Eu digo que é simples. A facilidade aí é um treino. É muito simples. Uhum. Mas a gente é tão simples que a gente até duvida, fala assim, mas resolve tanto assim? Mas era Mas só resolve isso? tanto. Não vai cair É, raio, não vai fazer barulho, não vai ter eu um não vou ter que claro. fazer nada impossível É para isso só. acontecer. Não, não. É E tá ali, simples mesmo. acontece, sim. É, Mas assim, não é fácil no sentido eu, espectador, ou eu, parte do processo, fazer o movimento. O movimento requer consciência, o movimento requer decisão, né? Assim, ao menos a gente percebe disso. Aí pode ser um caminho, né? Mas porque passa por todo esse processo. Mas eu sim, falo que quando a gente olha, fala, oi, e muda tanta coisa. mas é a permissão interna, é a concordância, é o olhar e dizer internamente sim, sim. Porque é, há posturas pessoais de afastar, Sim. de, né, de repulsa, de não aceitar, de revolta. Né? Sim, Muitas pessoas se revoltam com o próprio destino. Quantas pessoas não são revoltadas com o próprio destino? Quantas e pessoas acham que são injustiçadas pela forma que foram educadas, pelos pais que têm ou tiveram? por, Isso porque tem existe. aquela propensão a culpar o outro, né? A culpa é do outro. E aí parece que aquilo me dá uma consciência leve. Que é isso, né? É o Se eu mesmo não consciência. estou no lugar, se eu não estou no lugar de assumir minha responsabilidade, né, de ser responsável pela minha vida, eu vou para o lugar da criança. E muitas pessoas vivem até, são longevas, né? E quando Uhum. morrem crianças com 90 anos, né? Uhum. Ainda procurando um culpado, ainda Sim, se sentindo muitas pessoas. injustiçada, né? E tá tudo certo também. Tá tudo certo. Foi uma escolha e a gente É uma olha isso, escolha, sim. uma escolha, a gente olha isso com muito respeito. Mas a gente também respeita quem olha e deseja mudar. Então, às vezes, você tem um contato com a constelação e fala: nossa, eu vou trazer a minha família toda, que olha, eu tenho que trazer todo mundo, não tenho que levar ninguém. Não leve, por favor. É um fiasco, é um desastre. Sim. É desastroso. A gente, a partir do momento, né, Jaque, também que tem esse olhar, né? Quando dentro de uma estrutura familiar, se um faz um movimento, automaticamente também reflete nos outros, né? Você vê Sim. dessa forma? Não, isso é constatado, né? Eu não tem como não olhar assim. E o Uhum. legal é assim, é que muitas mães chegam e falam assim: nossa, meu filho está muito rebelde,
ele está muito agitado. Eu posso levar meu filho no encontro, né, no grupo? Não precisa, né? Quando os pais buscam, quando os genitores buscam, os filhos são os maiores beneficiados. Uhum. Tudo muda, né? Então, quando eu estou no meu lugar, todo mundo se beneficia com isso. Sim. E muitos desajustes, né, que acontecem é porque, na boa consciência, eu quero ajudar todo mundo, eu quero salvar as pessoas, eu não quero que meus filhos sofram, eu não quero que meus pais sofram, então eu vou poupando todo mundo, e quando eu tento poupar todo mundo, eu já saí do meu lugar e eu já atrapalhei todo mundo. Todo processo. Amando. Ninguém pode negar isso. Sim, é por amor. Isso tudo é um excesso de amor, né? Que às vezes você tá achando que você tá beneficiando a pessoa e na hora que você vê, o caminho é pessoal, né, Jaque? Sim, são escolhas e é um percorrer para a vida, né? Eu até citei, esses dias eu participei com o doutor Rosimar, ele até está aqui conosco, vi quando ele entrou, dei um tchauzinho, aí amiga também chegando. E a gente falava exatamente disso aí, da mudança que vai acontecendo, mas que a gente está sempre nesse confronto. E eu usei uma passagem da autobiografia, da biografia do Bert, lançada agora recentemente, em que ele fala que, quando ele prestes a comemorar 92 anos, o coração dele se abateu de novo de uma dúvida a respeito do amor da mãe dele, em relação a ele. Porque para ele, o irmão dele sempre foi o preferido. O preferido. E que aquilo ainda trazia, olha bem, Bert. Então isso dá o valor para todo mundo. Sim, dá. Bert, eu não disse aqui, mas foi ele que criou, né, que descobriu tudo isso. Bert Hellinger, um alemão que faleceu em 19 de setembro do ano passado. Então, se ele se permitia, com 92 anos, 92. ainda sentir essa questão no coração dele, e é quando Sofia, a segunda mulher dele, né, olha para ele e fala, mas você ainda sente isso? Ele fala, eu sinto isso ainda. Ela falou, então nós vamos olhar isso se você desejar. E ali eles fazem uma constelação, para que ele possa dar um lugar novamente, né, para esse amor, essa carência dele em relação à mãe. E isso é lindo a gente se permitir, né? Isso é lindo. Maravilhoso. E continua, faz o desfecho. Que lindo, emocionante até. É muito lindo. É o que você falou, dar o alvará mesmo pra gente, né? Porque ninguém é perfeito, a gente está aqui para isso. E às vezes, quando a gente fala de visão sistêmica, né, e de fé, a pessoa fica se cobrando e se exigindo o quê? Isso é viver. Né? Isso é viver. E não tem aquilo, né? É porque muitas pessoas confundem fé com religião, né? E não é isso. A fé a gente crê, a gente está na vida, a gente sempre tem essa esperança, né? De acreditar que esses movimentos, essa busca, o salto quântico vai acontecer. A gente, né, tem um novo, é o que a gente fala, a noite escura e sempre depois vai ter o brilho do sol de novo. E você vê que a fé, ela sempre traz uma experiência de alguém, né? Quando a gente vai falar sobre fé, existe uma experiência pessoal para se falar, né? Pra gente falar sobre fé. Sim. Ou seja, a pessoa se permitiu, se sujeitou a algo,
né? Por isso que ela pode trazer um relato, né? Um Ou falar relato, a uma respeito, vivência, sim. ou falar a respeito de fé, né? Do tema fé, porque ela teve possibilidades, né? De passar por De situações experienciar, várias, sim. exatamente. De experienciar e a gente e aí a gente percebe a unidade, né? É como cada ser humano é um e cada ser humano é todo Sim. e tá nessa Nós somos pecinhas, né, estanques de um jogo, de um painel ou de um tabuleiro. Né? A gente está interconectado. Nós estamos todos conectados. E é isso que faz com que eu realize coisas e eu traga ou não um proveito para um grupo. sim, Pela para o grupo. conexão. E aí a gente entende que nada é por acaso, que esses insights, igual você falou lá atrás, aí tudo faz sentido. Aí essa rede sistêmica que está tudo interligado. E quando a gente permite isso, a gente tem um olhar muito maior de compaixão para o outro, né? Um olhar de estender a mão e todo mundo se estende e continua. Quanto mais eu me sujeito e me permito nesse caminhar, mais eu entendo o outro. Por isso que Bert era um poço de amor. Né? O olhar dele, eu tive a bênção e a graça, né, de sentar entre ele e Sophie e pegar na mão dele em Brasília. E eu vou te falar uma coisa. Quando eu fui chamada lá em cima, que eu pus o primeiro pé para entrar onde eles estavam, o impacto daquele campo já foi para mim, assim, uma coisa maravilhosa. E o olhar dele transmitia amor. A humildade dele, do andar. Então, por quê? Porque ele se permitiu a vida toda, né? E até com ele faleceu com 93, com 92 ele ainda tinha essas dúvidas. Foi lindo para me levar dessa live nossa. O alvará é o que para mim mais ficou e mudar talvez esse olhar, né? Esse olhar, igual você falou, eu sou mais boazinha das misérias que a gente fala, que é aquilo que a gente tem que melhorar, e um outro olhar, né? Não são misérias. Tá Porque okay. Tá ok. Você agora há pouco tocou num ponto crucial, assim, você disse, nós temos noites escuras. Nós temos noites escuras e nós temos muitas sombras. Sim. Né? Jaque, reconhecer. Diga, querida. No Enneagrama, no caminho, quando a gente está, não é no campo, né? Lá no mapa, fazendo esse caminho, a gente percebe os movimentos que a gente faz é de abraçar essa sombra. E que a gente percebe que onde há sombra, quando eu aceito a sombra, há luz. Então, sim, o tempo todo é esse movimento que a gente faz. Eu acolho as minhas sombras e aí eu percebo a luz. E dentro do símbolo do Enneagrama, se você perceber, parece que ele está quebrado. É onde a emoção não fala com a razão. Lá no símbolo você vê que a emoção não fala com a razão. E tem um buraco no meio. Que aí a gente fala que Santa Teresa d'Ávila falava que era a noite escura da alma. Isso. Né? A noite escura da alma, que todos passam um dia por essa noite escura da alma. Um dia? E que Nossa! vários na noite. Quantas? Quantas? E aí naquilo, depois de passar isso, a gente volta de novo no salto quântico, volta de novo com os insights, volta de novo com essa, sabe aquele respiro, né? Ainda bem que a gente tem isso.
Essa Por quê? força. Porque existe um sentimento de gratidão em tudo isso. E nós tomarmos consciência dessa gratidão é indispensável. Então, as noites escuras, elas fazem parte. A sombra, ela faz parte também. E eu acolho, né? Também. E eu dou um lugar para isso. Eu acolho. Eu não vou na hora que amanhece o dia, a hora que eu já não suporto mais, e saio na sacada, vou na varanda, ou vou, sei lá, tomar um café, um chá, um leite, ou assim. Nunca mais eu quero passar por isso. Não, isso também faz parte, isso está me chamando para olhar para o quê Para agora? alguma coisa, Para exato. o quê? Né? Tem algo a ser olhado. É como essa Os quarentena, sintomas, né? né, Bela? Os sintomas também, né? Sintomas também. Sim, Você trabalha sim, com isso. Os sim, sintomas sim. estão nos chamando para um olhar para alguma sombra. Tem um livro muito legal da Cristina Cairo, que o corpo fala. Não sei se você já leu. É muito interessante. As patologias ligadas a esses sentimentos, onde a gente tem que dar atenção. O meu é um tagarela. O tempo todo. E é Ai, maravilhoso. é a hora às É muito vezes grata ao meu corpo. a gente tem que ver, né? Eu falo que essa foi a minha paixão, que quando em 2012 eu resolvi reencontrar, né, a Isabela mesma, que eu fui para esse caminho do Enneagrama, que é uma paixão. Depois eu conheci a constelação, assim, eu sou bato todas as palmas, admiradora. Aqui de público eu vou falar o tanto que eu te admiro, o tanto que eu acho lindo o seu trabalho, a sua retidão, a forma que você conduz, o seu respeito. Eu acho isso assim formidável, assim admirável. E a parte da nutrição, né, que é entender que somos seres que corpo e mente formam um só sistema. Então, fazer essa contribuição, né, dessa parte emocional com o corpo né, é a contribuição que a gente pode dar, né? Verdade. E E respeitar, é né? isso. E respeitar, Respeitar. e respeitar. Sem... É isso. Minha E esse comandante, como que a gente está aí no cronômetro? 2 minutos, Jaque. E cairemos? Não teve Cairemos! pergunta? Ai, as pessoas foram falando aqui que já que você é maravilhosa, que quer continuação, que e tá aqui, obrigada, maravilhoso, o corpo fala. É que eu não abri na. Ai, peraí, acho que tem uma interrogação que são perguntas. Que live maravilhosa! E eu acho que só elogios. Que delícia. Ah, não tem pergunta. É? Queremos uma segunda live. No curso do Ítalo Marcílio fala muito sobre isso. Que emocionante. Podia eu começar uma live nova, porque o bate-papo tá ótimo. Eu tô E isso é amando. bom que a gente pode Vou marcar cair feliz. A gente vai cair já já, né? Eu vou cair feliz, gente. Não, todo mundo vai. E Jaque, assim, gratidão por esse momento, gratidão por você estar aqui contribuindo. Assim, você enche meu coração de alegria. É Muito feliz por recíproco. tudo isso, muito feliz. E que venham Beijo mais. enorme. Um beijo. Beijo. Beijo para Obrigada. todos. Gratidão. Vamos salvar aqui, vai ficar 24 horas salva. Então tá, combinado. Um beijo. Beijo.